Meus irmãos e minhas irmãs, conta uma história francesa que certa vez Napoleão Bonaparte foi interrogado lá no apogeu de seu império por um de seus súditos. E a pergunta daquele súdito era: Napoleão, por que você não cria uma religião, já que você já dominou o mundo? Só basta agora eles se prostrarem aos seus pés e te adorarem como Deus. Aquele ingênuo súdito foi surpreendido pela resposta de Napoleão, que disse a ele: para que eu pudesse criar uma religião, eu teria que morrer e no terceiro dia ressuscitar. É exatamente, meus irmãos e minhas irmãs, com esta história que podemos compreender aquilo que está na primeira leitura de hoje, tirada dos Atos dos Apóstolos. Os cristãos, os discípulos, os apóstolos perseguidos pelos judeus, agora já os judeus determinados a colocá-los em cadeia, ainda que com não vitória, porque eles tinham sido libertos pelo anjo de madrugada, escutávamos isso na quarta-feira passada. No meio desse furdúncio, o que vamos fazer com eles? Porque se a gente prende, o anjo solta. Como é que a gente vai fazer com eles? Vamos matar. Gamaliel, que era um devoto, um judeu devoto, fidelíssimo à lei, mas com um equilíbrio de vida, dá a seguinte opinião: vamos fazer o seguinte, não vamos fazer nada. A opinião de Gamaliel é simples: não vamos fazer nada. Vamos recordar de dois acontecimentos. O primeiro, de um tal de Tadeu, que lá no século VII, ele havia sido também como esse tal Jesus. Ele tinha pregado, arrastado multidões, até tinha feito milagres, mas aquilo que havia sido se perdeu. Portanto, deixe que o tempo dirá. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, está o testemunho da igreja. A igreja, ela permanece firme, ela permanece fiel, ela permanece de pé em meio os grandes acontecimentos da história. A igreja não sucumbiu, porque se realiza nela aquilo que Jesus disse a Pedro: eu edificarei sobre ti a minha igreja, e nem as portas do inferno poderão derrotá-la. A igreja que tinha, logo no seu princípio, tinha sido causa de furdúcio entre os saduceus, o sinédrio, os sumos sacerdotes, os anciãos. Gamaliel agora diz: deixai, vamos ver o que acontece. Não deve demorar muito não, daqui a 20 anos talvez, tudo isso se acabe, esse sonho de que Jesus ressuscitou, essa ideia se acabe. Mas aqueles judeus se esqueceram de uma coisa: quem havia ressuscitado não era simplesmente um homem, era o próprio Deus. Era o Deus que estava dando a vida, a sua vida inteira pela humanidade. E daquele acontecimento do terceiro dia, nós vivemos, certos de que Ele, ressurreição e vida, nos dará a sua vida e sua ressurreição. E não devemos nos prostrar diante de outro evangelho, senão o evangelho de Cristo. São Paulo dirá na carta aos Coríntios: se vos pregarem outro evangelho diferente daquele que eu vos preguei, pode se afastar. Pode se afastar. São Paulo é claro. Por quê? Porque qual é o evangelho de Cristo? O evangelho de Cristo é o evangelho da igreja, fundado sobre o fundamento dos apóstolos, o testemunho da ressurreição, o testemunho da verdade. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o que para Gamaliel e os judeus era um sonho impossível, que poderia se acabar ali por cerca de 20 anos, 10 anos talvez, se realiza até hoje. E é exatamente sobre essa realidade do sonho possível a Deus que nós vemos o evangelho de hoje. De todo o evangelho de hoje, na minha visão, um elemento é o mais significativo. E, por ser o mais significativo, o desapercebido. Vamos lá. Jesus está na beira do mar da Galileia, no mar de Tiberíades. Uma multidão começa a segui-lo
e segui-lo por quê? Porque ele havia feito milagres, prodígios, curas, libertações. A multidão de 5.000 homens e mulheres estavam ao seu redor. Jesus pergunta a Filipe: Filipe, onde vamos comprar pão para dar a toda essa gente? Filipe diz: é impossível. O dinheiro que a gente tem no bolso não dá. Não dá, não. E uma figura mais interessante do evangelho de hoje é um menino. O menino, ele tinha 5 pães e 2 peixes. Somente isso. Meus irmãos e minhas irmãs, por que este menino é tão significativo? Vamos entender com uma imagem. Às vezes, quando a gente vê aqueles filmes muito motivacionais, a gente vê aquelas mães que chegam para as crianças já bem novinhas e dizem assim: meu filho, sonhe grande, porque tudo para você será possível. A gente tem até a imagem na cabeça, a mãe chorando, o menino, né? E aí vai passando o filme, o menino vai conseguindo tanta coisa. É mais ou menos essa imagem. Imagine só uma mãe chegando para uma criança de 7, 8 anos de idade, dizendo assim: para você tudo será possível, todos os seus sonhos vão se realizar, tudo que você quiser, você vai conseguir. Sendo que a vida não é assim. Quando a gente começa a crescer, a gente sabe que nem tudo aquilo que a gente quer, a gente pode. Nem tudo o que a gente sonha, a gente alcança. Por quê? Porque somos limitados, somos fracos. Se a gente ficar a vida toda lutando conosco mesmo, achando que a gente vai ser, sabe? O Superman, não é bem assim. A vida real é outra. A gente é limitado. Nem tudo que a gente sonhou, a gente vai conquistar. Não quer dizer que a gente vai parar de sonhar, não quer dizer que a gente vai parar de buscar, não quer dizer que a gente vai parar, mas se a gente não conseguir, não nos frustremos. Mas por que o Padre está falando isso? Porque para Filipe era um sonho impossível. Filipe disse: não tem como. O dinheiro que a gente tem na bolsa não dá para alimentar esse povo todo. Mas um menino aparece. E esse menino é muito importante. Esse menino que não tem nome, esse menino que não nos aparece no Evangelho de João, sabe, como uma figura tão simples, mas ele é a imagem do nosso possível. É a imagem do que nós podemos fazer. É a imagem de, olhando a dificuldade, olhando o impossível, dizer: eu tenho isso, dar a Deus e Ele faz o impossível. Essa é a imagem, meus irmãos. Quando nós fazemos e entregamos o nosso possível, e esse possível é abençoado por Deus, esse possível se torna impossível e se torna ao mesmo tempo uma bênção na vida dos outros. É isso o evangelho de hoje. Aquele menino que tinha 5 pãezinhos, 2 peixes, ofereceu a Jesus tudo o que tinha. E assim é a nossa vida. Quando a gente oferece a Deus os nossos impossíveis, quando a gente está na luta contra o pecado, quando a gente está lutando para os nossos sonhos, a gente até está cansado de dizer: não é possível fazer tudo isso, são 5.000, não dá. Mas se a gente coloca o nosso tudo nas mãos de Deus, confiando nele, esperando nele, crendo nele, ele torna aquilo que é o nosso possível em impossível e passa a ponto de alimentar e no final do evangelho dizer: sobrou ainda cestos. Por quê? Porque quando Deus toca, quando Deus realiza e nós permitimos que Ele realize, a bênção que foi derramada sobre nós pode também ser derramada sobre os irmãos. Portanto, aquele menino que tinha tão pouco e deu tão pouco e que deu tudo o que tinha, aquele tão pouco transformado por Deus alimentou e alimentou aquela multidão. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, é bem verdade, para nós não é tudo possível na vida, mas com Deus, o Deus do impossível, muitas coisas se realizarão, se for da sua vontade, se lhe dedicarmos a nossa vida, se dermos a Ele os 5 pães e os 2 peixes, Ele fará Eucaristia, Ele fará da nossa vida dom e gratuidade. Por isso, que este evangelho de hoje, estas leituras de hoje nos façam refletir sobre isso. Temos dado a Deus o nosso possível para que Ele realize o seu impossível em nossas vidas? Assim seja. Amém.